Há algo profundamente inquietante quando a fé, que deveria aproximar o homem de Deus, se transforma em um muro que o afasta dele. Quando o cumprimento das regras substitui o amor, e quando a aparência de santidade toma o lugar da verdadeira comunhão, nasce o legalismo, uma doença espiritual que atravessou séculos, desde os tempos de Jesus até os dias de hoje. Mas, afinal, quem eram realmente os fariseus? Porque Jesus os confrontava com tanta veemência. E o mais importante, o que isso revela sobre a nossa própria vida cristã? Antes de mergulharmos nessa reflexão profunda, eu quero te convidar. Se você é alguém que busca compreender as Escrituras com sinceridade e quer crescer espiritualmente, inscreva-se agora no canal, porque aqui nós estudamos a Bíblia de forma clara, fundamentada e com respeito à palavra de Deus. E aproveite também para deixar nos comentários: você já se sentiu julgado por causa da sua forma de viver a fé? A sua experiência pode ajudar outros irmãos e irmãs que estão passando pela mesma situação. Agora, imagine o cenário do Antigo Testamento. Israel havia perdido tudo: a terra prometida, o templo, a independência. Eles haviam sido levados ao exílio, longe de Jerusalém. Começaram a se perguntar: como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como está escrito no livro dos Salmos, capítulo 137, versículo 4. Sem templo, sem sacrifícios, sem altar, o povo começou a perceber que a única coisa que restava era a palavra. E foi nesse momento de crise que surgiram os primeiros movimentos que mais tarde dariam origem aos fariseus. Homens que buscavam preservar a fé e o conhecimento da lei de Deus, mesmo em meio à ruína. No início, suas intenções eram nobres. Eles queriam proteger a pureza da fé, ensinar o povo a viver de acordo com os mandamentos e manter viva a identidade do povo escolhido. Mas com o passar do tempo, a devoção à letra da lei se transformou em um fardo. O zelo virou orgulho, a obediência virou competição espiritual e a tradição começou a ocupar o lugar da graça. Jesus mesmo declarou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 23: Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E é aqui que o nosso estudo se torna mais atual do que nunca. Porque talvez os fariseus não estejam apenas nos textos antigos. Talvez eles estejam entre nós, ou até dentro de nós. Quando a religião se torna um escudo para esconder a falta de amor, quando usamos a Bíblia para julgar e não para transformar, estamos reproduzindo o mesmo erro dos fariseus, o de transformar o dom divino da graça em um código frio de regras humanas. Hoje, neste vídeo, vamos viajar no tempo e entender quem eram realmente os fariseus, o que os levou a se afastarem do propósito original da lei, e de que forma o legalismo moderno, muitas vezes disfarçado de santidade, continua a ferir a essência do Evangelho. Prepare-se, porque essa reflexão pode mudar a forma como você enxerga a sua própria fé. Para compreender quem foram os fariseus e por que eles se tornaram uma figura tão emblemática nos evangelhos, é preciso voltar ao coração da história de Israel, um povo que viveu altos e baixos espirituais, ora fiel, ora rebelde, sempre sob o olhar atento de um Deus que o chamava para uma aliança de amor e santidade. Durante séculos, a fé de Israel esteve profundamente ligada ao templo em Jerusalém, o lugar onde se ofereciam os sacrifícios, onde a presença divina se manifestava e onde a comunhão com Deus era renovada. Ali, o povo trazia suas ofertas, orava e reconhecia seus pecados diante do Senhor. Era o centro espiritual da nação. Mas tudo mudou quando o templo foi destruído e o povo levado ao cativeiro babilônico. O que fazer quando o altar está em ruína? Se o cântico de Sião se cala? Essa pergunta ecoa no livro dos Salmos, capítulo 137, versículo 4. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Foi nesse momento de crise que nasceu um novo tipo de devoção. Sem o templo, o povo começou a buscar a presença de Deus através daquilo que ainda restava, a sua palavra escrita. A Torá, os profetas e os salmos se tornaram o centro da fé. Surgiram grupos de estudiosos e mestres que dedicavam suas vidas ao estudo das Escrituras, e a tarefa de ensinar o povo a viver de acordo com elas. Dentre esses grupos, um se destacou: os fariseus. Seu nome, que vem do hebraico perushim, significa separados. E, de fato, eles buscavam se separar de tudo o que consideravam impuro ou contrário à lei de Moisés. No início, sua missão era nobre:
Eles não eram inimigos de Deus, mas homens profundamente comprometidos com a santidade. Enquanto os saduceus, o grupo da elite sacerdotal, se preocupavam com os rituais do templo e com o poder político, os fariseus se dedicavam à vida prática, ensinando o povo a viver a fé no cotidiano. Eles estudavam, interpretavam e aplicavam a lei de Deus às situações da vida diária. Quando o templo foi destruído novamente, no ano 70 depois de Cristo, foram suas tradições e ensinamentos que mantiveram viva a fé judaica. O próprio judaísmo moderno, chamado de judaísmo rabínico, tem suas raízes no farisaísmo. Mas, como tantas vezes acontece na história humana, o zelo pode se transformar em orgulho. E o que começou como uma busca sincera pela vontade de Deus acabou se corrompendo pelo desejo de controle. Os fariseus começaram a acrescentar tradições às Escrituras, criando regras sobre regras, detalhes sobre detalhes, até que o foco principal, amar a Deus e ao próximo, foi sendo esquecido. Jesus denunciou essa inversão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 9, quando disse: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." A pureza da fé foi sendo substituída por uma religião de aparências. É interessante perceber que os fariseus não eram os vilões caricatos que muitos imaginam. Eles eram pessoas sinceras, estudiosas e, em muitos casos, bem-intencionadas. O problema não estava no estudo da palavra, mas na perda de seu propósito espiritual. A lei, que havia sido dada para aproximar o homem de Deus, passou a ser usada como uma cerca para separá-lo. O mandamento, que deveria conduzir à graça, se tornou um instrumento de julgamento. Eles se esqueceram de que o objetivo da lei era o amor, como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ao trocar o relacionamento por regras, os fariseus criaram uma religião de pesos. Em vez de libertar, a lei começou a aprisionar. E é justamente aí que começa a surgir o que chamamos de legalismo, a tentativa humana de buscar justiça por meio de normas, esquecendo que a verdadeira justiça vem da graça de Deus. É a velha tentação de tentar controlar a fé, como se a obediência mecânica pudesse substituir o amor sincero. E quando a fé é transformada em sistema, o homem passa a adorar o método, não o Criador. E talvez essa seja uma das maiores lições que os fariseus nos deixam: o perigo de substituir o espírito pela letra. Como o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando o cristão vive preso à aparência da santidade, mas distante do coração de Deus, ele repete o mesmo erro dos fariseus. A fé se torna fria, o coração se endurece e a comunhão se perde. A história dos fariseus não é apenas uma lembrança do passado, é um espelho que reflete os riscos da religiosidade sem amor, do zelo sem compaixão e da fé sem graça. Com o passar dos séculos, o farisaísmo, que começou como um movimento sincero de preservação da fé, começou a se transformar em algo bem diferente do que Deus havia planejado. O foco deixou de ser a comunhão com o Criador e passou a ser o cumprimento rigoroso de normas e tradições humanas. O resultado foi uma religião fria, onde a aparência se tornou mais importante que o coração. A lei, que deveria ser uma ponte para o amor e para a justiça, virou um muro que separava as pessoas de Deus. E é aqui que surge o legalismo, um dos maiores inimigos do Evangelho. Para entender esse processo, precisamos voltar ao ensino de Jesus. Nos Evangelhos, ele frequentemente se encontrava frente a frente com os fariseus. Mas o que mais impressiona é que o conflito entre eles não era sobre a santidade ou sobre o valor da lei. Afinal, o próprio Jesus afirmou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17: "Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." O problema não estava na lei, mas na forma como os fariseus a interpretavam. Eles haviam perdido o coração da mensagem divina. Preocupavam-se com o sábado, mas ignoravam a misericórdia. Discutiam sobre o tipo de alimento puro e impuro, mas deixavam de lado a pureza interior. Jesus os confronta no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 25, dizendo: "Ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. O legalismo, portanto, é mais do que apenas rigidez religiosa. Ele é uma forma disfarçada de fugir da verdadeira obediência a Deus. Quando o homem transforma mandamentos em mecanismos de controle, ele troca a liberdade do espírito por uma prisão de regras. O apóstolo Paulo explica isso com clareza na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 12, ao dizer: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema nunca foi a lei, mas a maneira como o ser humano a utiliza. O legalismo distorce o propósito divino, pois substitui o amor pela aparência, a fé pela performance e o arrependimento sincero pelo medo da reprovação. Jesus via nos fariseus não apenas mestres equivocados, mas corações endurecidos. Eles conheciam as Escrituras de cor, mas não conheciam o Deus das Escrituras. Falavam sobre santidade, mas não experimentavam a presença do Santo. E o mesmo risco nos ronda hoje. Quantas vezes a igreja moderna não repete o mesmo padrão? Quantas vezes a pureza da fé é sufocada por regras e tradições humanas? Em muitos lugares, o valor de uma pessoa é medido pela roupa que veste, pelo estilo de adoração ou até pela aparência externa, enquanto o caráter e o amor passam despercebidos. Essa distorção cria comunidades feridas, onde o medo substitui a graça e o julgamento substitui o acolhimento. Jesus nunca combateu a obediência, mas o espírito com que ela era praticada. Ele mostrou que o cumprimento da lei só tem valor quando é movido pelo amor. É por isso que, ao resumir todos os mandamentos, ele declarou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O verdadeiro cumprimento da lei não está em listas de proibições, mas em viver de forma que cada atitude revele amor a Deus e compaixão ao próximo. O legalismo, ao contrário, cria um ambiente em que o cristão se esforça para parecer santo e não para ser transformado. O legalismo é sutil. Ele se esconde atrás de boas intenções, até de versículos bíblicos. Ele promete santidade, mas produz orgulho. Fala de pureza, mas gera condenação. Ensina a obediência, mas rouba a liberdade do espírito. Ele faz com que o cristão viva em constante medo de errar, em vez de viver na alegria de servir a um Deus que o ama. E o mais grave é que, enquanto o coração se fecha, o amor esfria. A graça, que deveria ser o centro da fé, é substituída por uma tentativa frustrada de merecer o favor divino. É por isso que o apóstolo Paulo alerta, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a um jugo de escravidão. Assim, o farisaísmo que Jesus denunciou não morreu com o tempo. Ele se transformou. Ele aparece sempre que um cristão coloca suas tradições acima da palavra, sempre que alguém confunde santidade com superioridade, ou quando a fé se torna um instrumento de controle e não de transformação. E talvez essa seja a advertência mais necessária para os nossos dias. O legalismo continua vivo e pode habitar até nos corações sinceros. O desafio é voltar à essência da fé, onde a obediência é fruto do amor e não uma tentativa de barganha com Deus. Quando Jesus confrontou os fariseus, ele não estava apenas repreendendo um grupo religioso do passado. Ele estava revelando uma ferida espiritual que atravessaria os séculos, uma tendência humana de transformar a fé em sistema, a comunhão em ritual e o amor em julgamento. O farisaísmo, portanto, não é apenas uma herança histórica do judaísmo antigo, mas uma sombra que ronda a igreja até hoje. É por isso que precisamos olhar com atenção para o que Jesus denunciou, porque o mesmo espírito que dominou os fariseus pode se manifestar de forma sutil nas nossas comunidades modernas e até no nosso próprio coração. Nos evangelhos, o Senhor foi duro com eles porque esperava mais de quem conhecia as Escrituras. Eles eram estudiosos, dedicados, comprometidos, mas haviam perdido a essência. Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 8: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Essa distância entre os lábios e o coração é a essência do legalismo. Quando as palavras falam de santidade, mas o coração está distante de Deus, a fé se torna uma encenação.
O fariseu moderno pode até levantar as mãos no culto, decorar versículos e defender tradições, mas se o amor não estiver presente, toda essa devoção se torna vazia. Hoje, vemos o legalismo se manifestar de formas diferentes, mas com o mesmo propósito: substituir o relacionamento com Deus por aparência religiosa. Em muitos lugares, ele surge na forma de regras sobre vestes, aparência ou comportamento, como se a santidade pudesse ser medida por critérios humanos. Em outros, se manifesta por meio de doutrinas que oprimem, julgamentos severos e discursos que colocam o medo acima da graça. Jesus, porém, nos ensinou o oposto. Ele se aproximava dos pecadores, tocava os leprosos, conversava com as prostitutas e comia com os cobradores de impostos. E por isso, os fariseus o acusavam. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2, lemos: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O legalismo faz com que o cristão se esqueça do coração da mensagem de Cristo, a misericórdia. Ele cria uma fé sem empatia, onde a pureza é usada como arma e a santidade se transforma em um símbolo de status espiritual. O que deveria libertar acaba aprisionando. E isso não é apenas uma questão teológica, é uma questão de alma. Porque quando a igreja se torna um ambiente onde as pessoas têm medo de errar, medo de serem julgadas ou medo de não se encaixar, ela deixa de ser o corpo de Cristo e passa a ser um tribunal religioso. A presença do Espírito Santo não habita onde reina o medo, mas onde há amor, como o apóstolo João declara na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Infelizmente, em muitos contextos cristãos, o legalismo se disfarça de zelo espiritual. Ele parece piedade, mas é orgulho. Parece santidade, mas é vaidade. Parece obediência, mas é controle. É por isso que Jesus foi tão firme ao dizer no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essa imagem é dura, mas necessária. O legalismo pinta o exterior com aparência de pureza, enquanto o interior está contaminado pela ausência de amor e compaixão. Mas nem tudo está perdido. Há esperança quando o cristão decide abandonar a hipocrisia e voltar ao Evangelho da graça. Jesus não rejeitou os fariseus porque eram estudiosos, mas porque colocaram suas tradições acima da vontade de Deus. Quando Nicodemos, um dos principais entre eles, procurou Jesus à noite, o mestre não o condenou, ele o ensinou. No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3, Jesus diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a resposta para o legalismo, o novo nascimento. Não se trata de reformar as regras, mas de transformar o coração. A verdadeira fé não se mede por aparência, mas por amor. E o amor é o cumprimento da lei. Como ensina o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando o cristão vive guiado pelo Espírito Santo, ele não precisa de listas de proibições, porque o amor o conduz naturalmente a agir conforme a vontade de Deus. Essa é a essência do Evangelho, não a escravidão da lei, mas a liberdade da graça. Por isso, antes de apontarmos o dedo para os fariseus do passado, precisamos olhar para dentro de nós. Será que não temos repetido o mesmo erro, transformando a fé em performance e a obediência em vaidade? O chamado de Cristo é para um relacionamento vivo, sincero e cheio de amor.